E aí de novo, amante de carros, de boa? Eu tô de microfone novo agora, adiós fone da Multilaser, você me ajudou bastante, mas é hora de você se aposentar. Bom, eu acho que a gente tem que concordar que a Subaru foi uma marca com carros incríveis e feitos impressionantes, principalmente no Rally. Só a empresa WRX STI de primeira geração teve 47 vitórias no WRC. Um carro sozinho carregar essa contagem de vitórias é algo bastante incrível e respeitável também. Mas como tudo que é bom acaba, a Subaru hoje em dia virou uma marca meio... como é que eu posso explicar? Meio bosta, sabe? Agora ela é mais focada em fazer SUV e crossover genérico, que, sendo sincero, ninguém se importa. E parar pra pensar que a Subaru só tá desse jeito porque a Mitsubishi tirou o Lancer de linha. Vai tomar no c, Mitsubishi. E pra gente relembrar da época de ouro da Subaru, onde ela fazia carro de homem, hora de falar do que seria a versão mini, entre aspas, do Subaru Impreza. E hoje eu vou contar um pouco sobre o Subaru Vivio, e como um keicar conseguiu ser tão rápido quanto alguns carros, como o Celica e Escort na Terra. Vai por mim, esse carro aqui é muito legal. Então já se inscreve, deixa o like e vambora. Em 1992, a Subaru lançou dois carros que talvez possam ser os meus favoritos da marca, o Impreza e o Vivio, mas hoje o foco é o Vivio. Ele foi lançado para ser um substituto do Subaru Rex, que hoje virou um SUV genérico, mas o Vivio não foi apenas para substituir o Rex no mercado. Mais pra frente você vai ver o porquê que ele é tão legal assim e algo que a Subaru conseguiu fazer com sucesso. O nome Vivio pode se referir a duas coisas. Vivio evoca a ideia de vivenciar, algo vívido, vivência. Mas o nome Vivio significa a nomenclatura da sua cilindrada em algarismos romanos, sendo VI, VI, o que forma o número 660. E sobre a minha opinião no design, eu acho que o Vivio é um carro até que bem legalzinho visualmente, não é tão bonito como a Impreza, mas ele tem seu charme. E inclusive, eu não sei se é mera coincidência, mas eu acho que a Opel copiou a linguagem visual do Vivio no Corsa B, hein? Bom, eu não sei vocês, mas eu acho que a Opel foi um pouco malandra na hora de desenhar o Corsa. É muito parecido com o Vivio, cara, não tem como. E pra quem não sabe o que é o segmento dos keicars, eu vou explicar pra vocês rapidinho. Um keicar é de fato um JDM legítimo feito apenas no Japão, é um carro compacto regulamentado que tem um tamanho e motorização limitados. As medidas que um keicar deve ter no máximo é 3,4 metros de comprimento, 1,48 metros de largura e 2 metros de altura. O motor no máximo deve ser 660 cilindradas e 64 cavalos de potência. Isso meio que é uma regra geral básica para os keicars, mas também existem as versões esportivas, graças ao baixo peso, com um chassi bem ajustado e motorização otimizada, mas o foco dos keicars esportivos está mais na condução de guiar do que número de potência e velocidade. Se vocês estiverem ouvindo uns barulhos de fundo é porque começou a chover no momento dessa gravação, ah que legal. E como existem versões esportivas dos keicars, obviamente a Subaru não deixou de lado esse fator. A Subaru então criou a versão RXR. A nomenclatura RXR não tem um significado oficial declarado pela Subaru, apenas criou essa nomenclatura para diferenciar a versão comum da esportiva. E ao contrário da maioria dos keicars que usavam motores 3 cilindros em linha, o Vivio usava um 4 cilindros em linha com o código EN07X. EN era a 7 de motores, 07 era o deslocamento arredondado, que eram 660 cilindradas, e X era o sufixo de variante que indica as especificações detalhadas desse motor. O motor era de um bloco de alumínio fundido com DOHC, duplo comando de válvulas, e a escolha da Subaru por um 4 cilindros em linha no RXR é porque os motores que têm número par de cilindros costumam ser bem mais equilibrados e suaves. Mas o que diferencia o Vivio normal da RXR no motor? A resposta é bem simples, meu caro. Eles simplesmente colocaram um supercharger nesse motor 4 cilindros. Agora você entendeu por que eu disse que esse carinha é legal? Mas não vai esperando que ele tenha um supercharger que tenha o mesmo assovio dos Challengers, por exemplo. Por que colocar um supercharger ao invés de um turbo compressor como a maioria dos esportivos japoneses? Bom, além de ter uma resposta mais imediata, os turbos meio que tinham bastante problemas, como o turbo lag, por exemplo. Então, com o supercharger, isso deixou o carro bem mais esperto em baixas e médias rotações, o que ajuda ao carro ter uma certa sensação de, entre aspas, empurrão forte só de se pisar no pedal. As especificações do carro é que a potência era de 64 cavalos por volta de 7.200 RPM, 8,9 kg de... Pare de buzinar, eu, filha da puta, irmão, me exaltei.
8,9 kgfm de torque a 4.000 RPM e com tudo isso nos 700 kg de peso seco. E pelo que eu vi em algumas reviews, o Vivio RXR tem uma condição como se fosse um mini empresa, entre aspas. Os pedais são muito próximos, o que facilita muito para quem curte fazer uns punta-taco, e tem uma visibilidade muito boa, já que o para-brisa dele é um pouco mais altinho. A suspensão é inspirada no Subaru Legacy, com uma suspensão dianteira independente com braços em L, evitando soluções simples como a McPherson puro para reduzir custos, mas mantendo rigidez, e a traseira usa suspensão independente de duplo link, contribuindo para uma pegada mais kart-like, mesmo em rallies, e com opções de tração integral, tornando-o surpreendentemente estável para um carro que é uma baratinha de pequeno, e com tudo isso com um câmbio manual de 5 velocidades, e você achando aí que precisa de um super carro para ter diversão, né, mano? Que iludido você é. Mas e no Rally, ele foi bom como empresa? Para as competições oficiais de Rally, a Subaru criou a versão RXR-A, que era uma versão com acabamentos, engrenagens de relação mais próximas e suspensão mais rígida que o RXR de rua para correr na terra. O Vivio participou de algumas competições como o Paris-Pequim, que foi mais rápido que alguns Pajeros, mas a aparição que deu certo reconhecimento ao carro foi no Rally Safari de 93, que era conhecido como o quebra-carros do WRC. E o Rally Safari é uma das corridas mais difíceis do Rally, tá? Só pra avisando vocês aí. E um dos pilotos que iria competir, obviamente, era o Colin McRae. Não tem como falar de Subaru na Terra sem o McRae estar presente, né? McRae conseguiu andar incrivelmente rápido e competindo contra Celicas e Escorts, e ficou na frente dos carros oficiais de fábrica. Ele teve um desempenho bem notável para um kei car japonês adaptado, e até em alguns trechos mostrava a robustez da tração integral da Subaru. Só que infelizmente o McRae abandonou a prova por causa de problemas e danos na suspensão. Por mais que o Vivio era bem rápido, as crateras do Kenya eram muito profundas para um carro que tinha um aro 12-13. Sim, esse era o tamanho da roda do Vivio. Porém, um outro piloto da equipe, o Patrick Nigro, eu não sei, vai ser Patrick Nigro, foda-se. Ele terminou a prova com o Vivio em um resultado de 12º na classificação geral e em primeiro na classe A5. E o pior, esse meio que foi o melhor resultado do Vivio, porque ele não conseguiu vencer nenhuma prova oficial WRC. No geral, o Vivio RXR competiu em alguns eventos, principalmente eventos japoneses experimentais como o Safari, mas ele não teve nenhuma vitória geral registrada. Ele se destacou muito mais por sua ousadia como kei car de tração integral, mas ficou meio ofuscado por modelos maiores como o Impreza WRX STI, por exemplo. E aqui duas coisas para eu já terminar com chave de ouro. Primeiramente, uma coisa que eu honestamente acho meio imbecil é ver o quanto o pessoal acha que carros, principalmente como o Vivio, ou o carro mais abaixo, que não tem uma potência exorbitante, número de potência exorbitante de 0 a 100 e os 4, é que eu nem falei do 0 a 100 do Vivio, porque honestamente foda-se, isso não é o que vai definir se o carro é bom ou não. Mas no que eu fico genuinamente puto é o pessoal vir querer falar que tal carro esportivo é manco ou não é esportivo de verdade por não ter número de potência, tipo 1000 cavalos. E a segunda coisa é que pra mim o Vivio ele é muito mais legal do que qualquer coisa que a Subaru vem lançando nos últimos anos. Eu não vou me estender muito nisso porque eu já falei mal da Subaru no início do vídeo, e olha que em 2027 a gente vai ter um WRC com regulamento novo, então por favor, acorda Subaru, faz alguma coisa, filha da puta. Bom, depois de ter feito essas reclamações que eu tirei da minha esquizofrenia, eu gostaria de agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu demorei pra fazer esse vídeo porque no momento que eu tava fazendo o vídeo da RXR era a época de fim de ano, e vocês sabem como é que é a época de fim de ano, né? Eu preciso de silêncio pra narrar meus vídeos e pensar. Mas enfim, essa foi a história do Vivio RXR, um kei car que não conseguiu ganhar uma prova oficial, mas provou seu valor na terra, sendo mais rápido que Celicas e Escorts. O próximo vídeo vai ser de um carro bem legal da Honda, esses que vocês conhecem bastante até, a pedido de um inscrito aqui, e aproveite para comentar qual carro você quer que eu traga para contar a história em vídeos futuros. E com isso eu vou vazando daqui e vou hibernar de novo. Tchau!